Bom dia a todos. Bom dia aos nossos companheiros da internet. Aquele caloroso abraço nessa manhã chuvosa, mas que tudo tem um propósito, né? Para limpar as sujeiras do mundo, refrescar as plantas, refrescar as nossas almas também, trazendo um pouco de alívio. Tudo é perfeito na obra de Deus, né? Nada é por acaso e nós recebemos aquilo que precisamos naquilo que estamos necessitando. Então, sintam-se abraçados e envolvidos com muito carinho. Ao entrarmos pelas portas dessa casa, começamos a receber o nosso tratamento, a receber aquilo que precisamos, né? Somos amparados, orientados, para que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta manhã de domingo, né? Os nossos tradicionais recados, né? Nós temos palestras às terças e domingos, às terças-feiras às 20 horas, domingo às 10 horas, né? E nos domingos nós temos a nossa evangelização infantil. Enquanto os pais estão na palestra, as crianças estão com as nossas orientadoras, tendo atividades lúdicas, né, aprendendo a socializar, conversando um pouquinho sobre Jesus, né, e os trabalhos se desenvolvem na casa. Às terças-feiras, né, e aos domingos, sempre 15 minutos antes de cada palestra, nós temos o plantão de orientação. Então, se precisar conversar, precisar desabafar, precisar algum conselho, alguma orientação, procure o plantonista que estiver disponível 15 minutos antes de cada palestra e será atendido. Ok? Nós temos as nossas obras sociais. Né? Todo segundo sábado do mês, nós distribuímos 185 cestas básicas para aquelas famílias cadastradas e que necessitam. Então, nós fazemos essa distribuição e contando sempre com o apoio dos nossos colaboradores, né? Doando para nós alimentos não perecíveis. 1 quilo de alimento, gente, já ajuda muito a formar uma cesta. Arroz, feijão, açúcar, café, macarrão. O que puderem doar, nós aceitamos para montar cestas. Bom, dentro também da área social, nós temos o lanche, a turma do lanche, né? Que se reúne todos os sábados a partir das 16 horas para preparar o lanche. Esse lanche é distribuído para os nossos companheirinhos que residem nas ruas, né? Embaixo dos viadutos, ali entre a estação Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, venha, se apresente. Olha, o que eu posso fazer? Sempre tem atividade. Vai cortar o pão, vai preparar o lanche, vai embalar o lanche, vai preparar o suco, vai preparar o café, organizar a fila. E sempre tem atividades. Então, quem quiser colaborar, é só chegar e falar: estou pronto. Tá? Venha participar conosco desses eventos aí que realizamos. Nós temos também o nosso bingo, que será realizado dia 16 do 11, hein? Ó, 16 do 11. Bingo, tá? Com pizza. Gente, bingo com pizza, que delícia. Tá? Das 19 às 22 horas. No local é no restaurante da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. O custo, R$ 70 adulto e 35 crianças acima de 12 anos. Tá? Acima de 12 anos paga R$ 35 e o adulto 70. Abaixo de 12. Até 12, né? Desculpa, gente. Falha minha. Até R$ 12, R$ 35. Acima de 12 anos já come como adulto, paga adulto, né? Então, né? Acima de 12 anos eu tô abaixo, né? Dos 12, né? Então, pago só 35. Paga meio. Aliás, já pago meio, né? Em tudo que é lugar. De graça, né? Tá? E se precisarem mais informações, só procurar os trabalhadores da casa que passarão mais orientações, tá? Inclusive o pessoal da internet, quiser participar também, tá bom? Por favor. Tá? Mesmo que não venha presencial, mas participa aí, a gente faz aí. Vem se dar um jeito de fazer o bingo virtual para todo mundo acompanhar aí, né? Faz o sorteio. Colabore com a casa. Todo o dinheiro revertido é para as obras da nossa casinha querida. Tá certo? Então, não esqueça de fazer o Evangelho no Lar, tudo bem? O Evangelho no Lar é fundamental para manter a harmonia da família e do lar. É aquele momento em que todos se reúnem para a prece, para ler um trecho do Evangelho, comentar esse trecho do Evangelho, né? E harmonizar a casa e a família. Então, se alguém tiver dúvida também como fazer o Evangelho no Lar, nos procure. Tá? Sempre tem alguém disponível para orientar. Feito isso, passados esses recados, vamos fazer o nosso preparo para o início da palestra. Então vamos todos juntos, fechando os nossos olhos do plano físico,
elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos bons companheiros da espiritualidade. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é oferecida nesta manhã de domingo. Estarmos reunidos para o estudo, para o aprendizado dessa doutrina maravilhosa. Que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta manhã, Senhor. Felizes por estarmos reunidos, agradecemos e pedimos permissão para iniciar os trabalhos desta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a nossa companheira Leda, né? Que a Ledinha vai falar para nós sobre comemoração dos mortos. Pois. Bom dia, queridos. Eu falei que nós vamos fazer hoje um evangelho no lar, porque estamos em família, né? Uma família gostosa, a gente se vê aqui, se abraça. Obrigada, querido. E o tema proposto hoje para o nosso evangelho, vamos dizer assim, para a nossa reflexão da manhã, é comemoração dos mortos. Então, ninguém, nada mais, nada menos, que vai nos trazer a mensagem da manhã para a nossa reflexão, que é Leon Denis. Leon Denis, né, com seu livro Depois da Morte, ele foi contemporâneo de Kardec, inclusive ele se correspondia com Kardec. Filho de uma mãe completamente que não acreditava em Deus, né, totalmente materialista. Quando ele foi descobrir, através do Kardec, né, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, isso em 1857, ele vai percebendo que fazia sentido o que a doutrina espírita nos contava. Então, baseado nesse livro, que a gente vai falar da comemoração dos mortos. Que mortos? Mortos vivos ou mortos mortos? Mortos daqui ou mortos dali? Inclusive, hoje é o dia 2 de novembro, que nós celebramos o dia de finados. Gente, até o nome é tétrico. Finados. Que é fina? Quando que uma coisa finda? Quando acaba. Será que nós acabamos? Ainda a gente fala, mas hoje é dia daqueles que perderam os seus entes queridos. Nós perdemos, né? Agora, vamos avaliar um pouquinho, vamos pensar numa coisa. Para um materialista que não acredita em nada, que acredita no nascimento, na morte, acabou. É difícil ou não é difícil? Deve ser, né? Porque nós somos abençoados de ter essa doutrina espiritual, né? Essa doutrina que nos mostra que a vida prossegue. E como que é essa vida? Como é que essa vida prossegue? Ela não termina no túmulo. Ali no jazido, no caixão, ficaram, como nós dizemos, os restos mortais, que é o quê? O nosso corpo que envolve o espírito que fica. Mas o espírito não está ali. O espírito saiu dali e continua como? Continua vivo. Vivo, vivo, vivo. Será que é diferente? Como é que passa para o outro lado o nosso ser amado? Ele se modifica? Será que ele faz essa grande viagem e esquece da gente? De forma alguma. Quando os nossos amores passam para o outro lado, fazem essa viagem. Nós, quando viajamos, o que acontece? A gente viaja e deixa a família aqui. Mesmo eu estou falando de passeio, de lazer, uma visita que você vai fazer para outros parentes. Você se modifica? Modifica seus sentimentos? Não. Como é que nós chegamos do outro lado? No nosso destino, vamos supor, de férias. Nós chegamos exatamente como nós somos, na nossa essência. Não é assim? Então, como é que nós vamos chegar na espiritualidade? Dessa forma. Exatamente como nós somos, com os nossos valores, com os nossos sentimentos, nossas emoções. É assim que esses nossos seres amados chegam na espiritualidade. Nos amando? Com certeza. Aqueles que nos amavam, com certeza. Mas aqueles que tinham alguma rusga também chegam dessa mesma forma.
Só que na espiritualidade é muito mais fácil de resolver nossas encrencas do que aqui. E a maioria é resolvida. É resolvida na espiritualidade, mas o que acontece? A teoria na espiritualidade e a prova, ela é aqui. Então, para nós espiritualistas, continuam vivos e como são. Precisa de uma melhora? Tem escola. Está ocioso? Não fica ocioso. Tem trabalho. Então, a espiritualidade é, como nós vamos definir, é a matriz da nossa vida, é a verdadeira vida, e aqui é uma cópia do que tem na espiritualidade. Então, essa destruição do corpo, que é perecível, a prova mais contundente que nós temos é do nosso Mestre Jesus. Jesus, na sexta-feira, a sua paixão, que todos lembram, o seu suplício no Gólgota, a sua morte, o que acontece no sábado de Aleluia? Quando Madalena vai até o túmulo para retirar o corpo de Jesus e untar, prepará-lo, né, para cerimônias fúnebres, o que acontece? Ela vê que está vazio, que era impossível de abrir aquela, que era uma gruta, não era um túmulo, na verdade, era uma gruta, que era impossível de abrir. E ela fica assim abismada com isso e vê um guarda do lado e pergunta, ele fala, eu não vi nada. E de repente ela senta e se põe a chorar. E quando ela chora, ela vê que tem alguém atrás dela. Quando ela se vira, quem é? Jesus. Jesus, ali ao lado de Maria, de Madalena. Né? Jesus. Porque choras e ela fica naquela emoção. Imagina a emoção, cada um de nós, de ter essa travessia de um ente amado, de um ente querido, como era o caso dela, que era a pessoa que ela mais amava, e ela vê, e ela fala, Rabi, Rabone. E ele fala, não me toques, que eu ainda não fui ao meu pai. Então, Jesus, o seu corpo realmente sumiu por uma série de questões que a gente não vai expor aqui, senão teria que ser um seminário, não daria para ser uma reflexão de uma manhã de domingo. E ela fica absolutamente assim encantada com ele. E ele diz: vai e diz aos seus irmãos que eu voltei. Só que ela não conseguiu, né? Porque ninguém acreditou. Era uma mulher, ela era uma mulher entre os 12 apóstolos, né? Não acreditaram nela. E Jesus precisou se fazer presente outras vezes, em espírito materializado. Vejam bem, em espírito materializado, porque o seu corpo já não servia de mais nada. Né? Isso que nós conhecemos, o corpo, era esse espírito. Então é assim com os nossos entes amados. Os nossos entes partem e continuam vivos, e continuam atuando, e continuam nos visitando. Querem ver uma ocasião muito propícia? A gente está falando muito do Evangelho no lar. O Evangelho. Quem que nos acompanha no Evangelho no lar? O Evangelho no lar, ele dá uma sustentação, um magnetismo na nossa casa, que só entra aqueles que são nossos convidados. Então, quem que nós gostaríamos de... Quem que a gente convida para vir em casa? As pessoas que nós confiamos, né? Os bons espíritos, os bons amigos, né? Então, o Evangelho no lar é isso. E é uma ocasião propícia para esses nossos entes queridos que já estão do outro lado, né? Chegarem até nós, que nós percebemos, quantos de nós percebem até a sua presença nesse momento da prece e da oração, porque nós abrimos as portas da alma, da casa, para que eles te cheguem, né? Então, os nossos mortos-vivos, né? Então, Jesus aparece. E depois, com a doutrina espírita, Allan Kardec, né? A frase que é característica dele é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Não é só nascer e renascer. Renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei, Kardec fala. Então, esses nossos seres que estão do outro lado, esses nossos companheiros que já estão na espiritualidade, nossos amores, né? Companheiros de vida, amores de coração e de alma,
Então, eles continuando vivos, futuramente, dependendo da nossa necessidade, nessa nova vida estaremos juntos novamente. Ou para acertos, ou para parcerias. É assim que funciona essa lei da reencarnação. Acertos ou parceria. Cada um de nós, se pensar no nossa família, no nosso lar, a gente identifica muito bem. Os nossos acertos são bem identificados. E as nossas parcerias também, aqueles que estão para nos dar sustentação, nos ajudar. Então, esses encontros futuros se dão durante o Evangelho no lar, com esses que partiram, e se dão também durante o sono. Ai, eu sonhei com a vovó que está do outro lado. Ai, mas foi um sonho tão gostoso. Ou ela veio, não foi um sonho tão gostoso, veio me dar uma advertência. Nós nos encontramos. O que que acontece? Como que se explica a morte? É um sono. Nós morremos toda noite. É assim que é a morte. Nós deitamos, dormimos, o corpo está ali, o espírito sai e vai aos encontros, dependendo da nossa sintonia, da nossa frequência, que nós vamos encontrar, ou com os nossos amores, ou dependendo das nossas tendências, da nossa vontade, são os nossos encontros. Então, aí também existem esses encontros, né? Então, quando alguém parte, a gente não diz definitivamente. Lembra de Kardec, das reencarnações e do sonho que nos encontramos? Então, quando alguém parte pela morte, que nós falamos, que a gente faz toda a cerimônia, o enterro, tudo aquilo, quando alguém parte, é tristeza na terra, mas é alegria no céu. Porque deixou uma família na terra, encontrou a sua verdadeira família na espiritualidade. E mesma coisa na reencarnação que Kardec nos ensina. Na reencarnação, há uma certa ansiedade de voltar, imagina. Principalmente hoje nesse nosso processo que a Terra está passando, né, de regeneração, imagina a ansiedade de chegar aqui, que nós tivemos também. Não é fácil. Você tranquilo na espiritualidade, com toda aquela assistência que você tem, e o medo de errar. Porque você vem aqui por conta e risco. É o livre-arbítrio, são nossas escolhas. Então, essa mesma sensação de medo tem do outro lado. Então, tem na partida daqui para lá e tem também na partida de lá para cá. Porque nós deixamos uma família também, uma família de amores, uma família amada, uma família espiritual para reencarnar. Então, a gente diz assim, a gente chama a morte de uma fatalidade, porque o Kardec fala que tudo, mesmo o nosso projeto reencarnatório, é uma certa fatalidade. O que é fatal? Fatalidade é aquilo que com certeza vai acontecer. Num projeto reencarnatório nosso, existe uma fatalidade somente, que é a morte. Isso que realmente acontece com todos. Mas os outros projetos, eles podem ou não acontecer e podem ou não ser modificados, dependendo da nossa vontade, né? Então, tem um conto muito interessante, né? Que diz assim, que uma mãe estava amamentando seu filho, daquele jeito que amamenta numa vila, coberto que cobre assim, geralmente, né, as mães que têm um pudor assim, cobrem o seu filho mamando, né? E ela viu que o filho parou de sugar. Ela ficou muito preocupada. Então ela ia pela vila perguntando, ela levantava e falava: "Olha, o meu filho não está sugando". E o pessoal falava: "Seu filho está morto". Ah, ela não é possível. Ela cobria de novo, ia para outro. E assim foi em vários, perguntando: "Seu filho está morto". Ela ficou desesperada. E naquela loucura ela sai dessa vila e encontra o Buda meditando. Aí ela fala: "Buda, olha meu filho, olha, estão dizendo que ele está morto só porque ele não quer sugar". E realmente a criança estava morta. Aí o Buda diz para ela: "Vamos ver o que nós podemos fazer", com aquela calma dele. "Você volta lá na aldeia e vai fazer um chá para o seu filho de uma erva". Ele disse o nome da erva, deixa eu ver se eu. Gente, eu esqueci a erva, viu? Peraí, deixa eu achar o nome da erva para falar para vocês, para não.
Da mostarda sagrada. Desculpa, essa eu esqueci mesmo. Preparei tanto e esqueci. Você vai dar um chá para o seu filho da mostarda sagrada. Ela falou, tudo bem, mas onde eu acho? Ele falou, não. Essa mostarda, que era comum na vila, todos tinham pé de mostarda, essa mostarda você vai encontrar na casa de quem nunca foi visitado pela morte. E assim ela fez, tudo bem. E ela pegou o filho e assim ela foi, de casa em casa com o filho, procurando a mostarda, e ela perguntava para ela via mostarda no jardim ali e perguntava. E todas elas tinham sido visitadas pela morte, ela não conseguiu nenhuma. Aí ela volta para a sua aldeia e vai ter com o Buda. E aí o Buda pergunta, e aí, conseguiu? Ela fala, não. Todas as casas, sem exceção, tinham sido visitadas pela morte. Eu não consegui. Mas eu percebi que o meu filho morreu, eu enterrei e vim aqui te agradecer, porque você tratou com respeito a minha dor. Então, é assim que a doutrina mostra, é o respeito. Cada um tem uma maneira de encarar a dor. Eu lembro uma vez que nós perdemos um amigo, né? Que faleceu um amigo muito querido e a filha dele tinha uma festa na noite do velório. E ela já falava, o pai sendo velado ali, e ela falava, ai, que bom, eu vou não sei o quê, vou pôr tal roupa, assim, numa negação tremenda. E isso é uma fuga também. É muito importante a gente perceber nessa hora. Então, ter essa lição do Buda, o respeito, cada um reage de uma forma ao luto. E a gente tem que respeitar aqueles. Uns choram, se desesperam, outros fazem de conta que não acontece nada, né? Que ignora totalmente, né? Mas a gente tem que ter esse respeito. E a passagem, e também na passagem, por que que uns vão mais cedo, uns vão antes? A gente fala, mas meu Deus, que justiça que é essa? A gente pensa. É aquele espírito que veio para nos alegrar um determinado tempo de vida, nos ensinar, e não tinha necessidade de permanecer tanto tempo e partiu antes. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, diz isso. Se você tem um pássaro na gaiola e abre a porta e ele foge, você vai ficar triste, ele vai ter liberdade. Então, o nosso evangelho de Kardec compara isso. Quando você solta um pássaro, quando você liberta, dá liberdade. É essa a sensação de quem chega do outro lado, não é a nossa. Nós vamos sentir quando novamente chegarmos, né? Então, é essa sensação. Então, esse momento de tristeza é um momento de muita compreensão que nós precisamos. E sempre junto com a fé. Eu falo que hoje fé só não funciona. Hoje a gente tem que ter certeza da misericórdia de Deus e que tudo acontece de acordo com a sua misericórdia e a nossa necessidade para aprendizado. Uns têm um aprendizado de ficar um longo tempo com seus amores, outros passam um tempo mais curto. Não existe previsões, né, nessa viagem. Então, o que a doutrina diz? Que os nossos amores continuam sempre ligados a nós, sentindo as emoções. Tempo e espaço, hoje a física quântica fala, né? Tempo e espaço não existe. Pensamento não existe, emoção não existe tempo, você se liga. Aqui nós encarnados, quando nós pensamos muito numa pessoa, de repente essa pessoa te liga, te manda uma mensagem, né? O que é isso? É a sintonia, é a frequência. Imagina os nossos amores. Essa frequência, lembrando deles agora. De que forma que lembramos? Nós temos que lembrar com tranquilidade, com calma, com amor e com a confiança no Pai, com a certeza do Pai, para não desequilibrar também aonde eles estão, né? O que a doutrina espírita fala do choro? Podemos chorar? A doutrina fala que não, nós não podemos chorar, nós devemos. Devemos. O choro é uma válvula de escape. É aquela, como é que fala? As lágrimas, é aquele defeito que Deus colocou nos nossos olhos que vaza.
Essas são as nossas lágrimas. E extravasa. Agora depende de como nós derramamos essas lágrimas. Se é com raiva, se é com revolta, ou se é com saudade pura, com vontade de estar perto. Isso é um bálsamo para a alma daqueles que estão do outro lado, né? Então, lembrar sempre com essa saudade, com amor, né? E não e cemitério? Quem tem a necessidade, vai. Mas é necessário? Não. Tem um caos, a gente vai falar, um caos do Chico Xavier, que ele conta o seguinte: um casal de judeus perderam o filho único, jovem, num acidente de carro. E um filho jovem no acidente de carro. E aí, desesperado, o pai toda noite ia ao cemitério dormir no túmulo do filho. Desesperado, ele ia dormir lá. E aí, a mãe ficava em casa. E os amigos falaram: vamos até Chico para receber uma mensagem, ver se dá para receber uma mensagem do seu filho, né? E assim fizeram, foram até lá. E o Chico recebeu uma mensagem em Idi, né? Na língua dos judeus, que escreve até o contrário, de trás para frente. O Chico, sem saber, recebeu essa mensagem e precisou chamar alguém para decifrar. Quando ele deu o nome, aí veio o pai, né? E a mãe, chorosos, que viram que era do filho, lendo a mensagem. E o filho descreveu que ele partiu, como sempre as cartas do Chico, né? No momento certo, que era o momento dele ter que partir. E ele diz o seguinte para o pai: e você, que ninguém sabia, e você, papai, que está toda noite lá no cemitério, naquele túmulo vazio, que eu não estou lá, enquanto você está lá, passando a noite lá, eu estou lá em casa fazendo companhia para a mamãe. Então é isso. É isso, estão vivos, nos fazem companhia, abastece a nossa alma, né? Então a sintonia é essa comunicação. Eles se sentem felizes com as nossas lembranças boas, de calma, mas se entristece com o nosso desequilíbrio, né? Aquela história, meu Deus, por que aconteceu isso, né? Isso eles se desestruturam completamente. Então a gente vai lá para Leon Denis. Agora, gente, Leon Denis, eu vou ter que falar para vocês na íntegra a mensagem, porque ele é um estudioso, né? Ele é um... Despojam-se da carne, diz Leon Denis, mas prosseguem vivos. Portanto, não devemos procurar nas tumbas, frias e vazias, não são habitantes dos jazidos, nem dos cemitérios. Eles estão vivos. Isso Leon Denis diz. Então, a gente coloca lá na lápide, né? O que a gente vê quando faz uma visita ao cemitério, acompanha algum féretro? A gente vê: descanse em paz. Descanse, presta atenção, descanse em paz. Uhum. Descanse. Olha o que Leon Denis fala estudando. As horas que eles vivem na espiritualidade, elas são distribuídas para o estudo, trabalho e tratamentos. Descanse em paz? Estudo, trabalho e tratamento, dependendo da necessidade. Nenhuma ociosidade, diz Leon Denis. O não fazer nada é extremamente penoso, como para nós aqui. O que é a cabeça vazia? É oficina do diabo, né? Ainda Leon Denis. Se os espíritos vão aos cemitérios, Leon Denis, nesse dia, naturalmente, né? Nesse dia, eles vão em maior número, porque as pessoas o chamam através das lágrimas, das exclamações: ai, que saudade, ai. Então, existe essa frequência, essa sintonia, né? E das oferendas também, as flores, as velas que se levam. Então, eles vêm, porque é uma homenagem, né? Eles comparecem como fariam a qualquer outro lugar. Se você fizesse uma oração em casa, eles iriam em casa também nos fazer a visita. Nessa data, sim, nessa data, em que o seu coração os chamassem. Da parte dos que estão encarnados, então, ir ou não nesse dia no cemitério é uma decisão pessoal, Leon Denis diz.
O importante é se conscientizar de que os nossos amores não estão encerrados nos caixões. Olha que bonito. É um ânimo, né? Uma lição de amor, de esperança. Prosseguem em atividade ou recuperação. Merecem o nosso respeito, como respeitamos um convalescente num hospital. A gente fala baixinho, a gente, né? Não chama assim com aquele. A gente não vai chegar num hospital e se debulhar em lágrimas, em grito, em ter um estresse emocional. A gente procura se conter. Então, a mesma coisa com esse nosso ente querido. Se quisermos honrar, Leon Denis diz, falar da nossa saudade, a melhor comunicação e o melhor diálogo é dulcificado pela oração. Olha que lindo. Quando você faz oração, não precisa de palavras, né? E Jesus, né? Lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: Deus não é Deus dos mortos. A gente vê isso no Evangelho. Não é Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos, porque para Ele, para Deus, todos vivem. Então é o Deus de todos, dos mortos, dos vivos, né? Aí o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um psiquiatra, né, e que ele dava sua comunicação através do Divaldo Franco, foi perguntado uma vez para ele o que era como que era a espiritualidade, né, uma curiosidade que tiveram. Então, o que ele falou? Ele falou: nós temos tudo na espiritualidade, o que vocês têm aí, mas vocês aí não têm tudo que nós temos. Imagine, os tratamentos, as escolas, deve ser uma maravilha do outro lado, né? Mas, voltando para o Leon Denis, ele lembra nesse texto também aquele espírito Camilo Castelo Branco. Alguém já leu Memórias de um Suicida? O Camilo Castelo Branco, ele retrata, falando da oração, ele retrata que lá no Hospital Maria de Nazaré, tem uma tela, como tinha essa aqui, que é projetada. Enquanto nós estamos orando aqui na Terra, eles recebem as imagens de quem está orando na espiritualidade e as energias e conseguem sentir as nossas emoções. Olha aqui, que espetáculo, né? Então, quando é sincera, você sente isso, né? Então, desse modo, as nossas palavras e recordações atingem e influenciam os espíritos. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Nossa alma não tem vocábulos que é o sentimento e a emoção que nós transmitimos. Então, que essas evocações mentais deverão ser sempre de alegria e de recordações felizes. Não ficar parado, mentalizando naquele momento do enterro, do caixão, não é mais, isso já passou. Isso foi uma simples passagem que não acontece mais. Não mentalizemos os que se foram, diz Leon Denis, como se estivessem gélidos e imóveis nas urnas funerárias. Ao contrário, pensemos neles ativos, lúcidos, vivendo a nova realidade. Ele diz: não deixaram de nos amar. Como nós, tem saudades. A saudade é daqui e a saudade é de lá também, não pensa que não. Mas como o aprendizado em que se encontram é de uma importância muito grande, não sejamos nós a lhes opor obstáculos e criar algemas, né? Porque às vezes, de tanto que a gente pensa, a gente fica atraindo, a gente para, às vezes, as atividades necessárias para os nossos amores do outro lado. Então, se nós desejamos fazer contato, que seja a prece sentida e vivida, que reconforta o espírito. Então, nós que sabemos que a vida é imortal, que os que já retornaram à pátria espiritual recebam as nossas vibrações, não só nesse dia, sempre, né? No dia a dia, as nossas vibrações de amor, de paz e de luz, né? Como nós necessitamos aqui, eles necessitam também do outro lado. E nós fazemos em casa o Evangelho diariamente. E na semana retrasada, caiu esse tema que eu já sabia que ia fazer a palestra, e eu guardei do nosso Evangelho. É lá do Pastorino,
Minutos de Sabedoria, né, do Pastorino. Então, ele diz o seguinte nesse texto que eu resolvi trazer para vocês. A morte não existe. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe. Minutos de Sabedoria do Pastorino, né? Esse eu reservei 2 semanas para trazer aqui. Eu achei tão lindo, e li, reli, achei lindo esse. Então a gente encerra assim dizendo que nesse dia de saudade, evocando as almas queridas que nos ouvem, que nos veem, elevemos nosso pensamento a Deus, suplicando a misericórdia para eles e também para nós. E com certeza, dessa vida imortal, gratidão imensa pela vida perene que nos presenteou o nosso amado Pai. Que assim seja, que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos estar sempre juntos dos nossos amores e, muito mais que isso, que a gente possa cultivar muitos amores enquanto estamos nessa vida eterna, como diz. Continuar, porque esses desamores que nós deixamos, nós vamos ter que refazer de uma forma ou de outra. E esses amores já estão feitos, então vai suavizar essa nossa jornada perene, que nós não descanse em paz. Não, isso não existe. Isso é utopia. Estamos sempre em movimento, sempre nos melhorando e sempre aumentando o nosso número de amores. Sejamos sempre em paz. Sempre em paz, né? Com a consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe, queridos. Que eu demore para descansar em paz. Tem muita coisa ainda para, né? Tocando harpa? Não tem. Tem trabalho, tem muito trabalho. Quem pensa que vai passar por lá de lá e vai se chegar, aí que começa o trabalho, né? Bom, é a realidade, né? É a realidade. Está escrito, tudo que nós conversamos está escrito, basta entender. Porque nós lemos e não entendemos, essa é a diferença. Quando você lê e entende o que está, né, esclarece. E talvez ainda não seja o momento de muitos ainda se esclarecerem ainda, mas vai chegar lá. Nós ainda não esclarecemos, então estamos aprendendo, eternos aprendizes, mas tivemos a boa vontade de começar. Isso é mais importante, é a vontade de querer fazer, né? Então, depois de muito recebermos, né? Vamos fazer a nossa parte, então. Vamos retribuir através das nossas vibrações. Então, vamos fechando os nossos olhos do plano físico, vamos unir nos nossos pensamentos e elevando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mais querido, e aos bons companheiros de espiritualidade. E vamos doar as nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos. Que essa corrente de energia possa ser orientada pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos que estão necessitados, nos hospitais, nos leitos de dor, nas prisões, nos orfanatos. Que essas energias possam envolver todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os locais em que se reúnem em Teu nome, Senhor, para a prática do amor e da caridade. Que continue sendo o farol que ilumina a noite daqueles que estão perdidos no caminho, Pai. Que a tua benevolência, Pai, que o Teu amor continue nos cobrindo, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus, nossos mais queridos amigos da espiritualidade, humildemente agradecidos por essa oportunidade, pedimos permissão para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos. Obrigado, Pai. Graças a Deus.
Então é isso, meus amigos. Vamos agora aguardar a orientação para a continuação do nosso tratamento. Aos companheiros da internet, um beijo no coração. Aproveitem o domingo. Lembranças, nós sempre temos, vamos continuar tendo as lembranças. É uma data que mexe com muitas pessoas ainda, né? Quer recente, quer pretéritas, mas que temos em mente que fizeram o que tinham que fazer e nós temos que continuar a jornada. Que fiquem as boas lembranças. Um beijo no coração, que Deus abençoe e nada acontece sem que Deus queira. Bom domingo a todos. Namastê.